Olá, amigos e amigas do canal Turco Aprendiz. Tudo bem com vocês? Bom, estou dando início a essa live hoje, dia 19 de novembro, às 7h30, conforme o combinado. Eu vou estar aguardando os participantes para a gente estar entrando no assunto principal. Essa live de hoje é para reforçar o estudo sobre os vídeos anteriores, a começar pelo alfabeto, porque eu sempre deixo bem claro que tudo começa pelo alfabeto. Se a gente não consegue entender o alfabeto, a gente não vai conseguir progredir. Bom, eu convido você que ainda não é inscrito no canal, mas tem acompanhado aqui os conteúdos. Se você estiver gostando, eu convido você, nesse exato momento, a estar se inscrevendo no canal, nesse botãozinho que se localiza aqui embaixo, inscrito, para que você ative o sininho para todas as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo ou fizer uma live, você será notificado pelo YouTube. Se você está gostando dos conteúdos já postados, não esqueça de, após você assistir, deixar o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube, ele passa a divulgar ainda mais os nossos conteúdos e o canal vai crescendo. E também conto com a participação de vocês nos comentários dos vídeos, o que vocês estão achando, se vocês têm dúvida, eu vou estar respondendo, como eu tenho respondido até agora, cada um dos comentários, e a gente vai estar aí, se você quiser me dar sugestão, participar nas comunidades, porque eu estou sempre também postando alguma coisa na aba da comunidade, ou seja, através de um post, para avisar sobre um determinado assunto a ser compartilhado, através das lives, que sempre eu faço lives programada, ou seja, eu crio a live programada para um dia posterior e com notificação, né? Então, eu sempre vou colocar alguma coisa ali na aba da comunidade e espero que vocês acompanhem também em todo o processo do canal. Isso ajuda bastante. Bom, quem está aí online já quiser estar se protificando, se tem algum comentário a fazer ou se tem alguma dúvida, né? Eu sempre costumo falar que é importante, antes de tudo, de entrar em questão de vocabulário, entrar na questão de sufixos, né? Porque a gente sabe que o idioma turco, ele é carregado de sufixos. Por isso que se torna uma palavra longa e extensa. Mas se a gente não começar pelo principal, que é o entendimento e o domínio do alfabeto, aí se torna difícil. Porque é como já falei no vídeo anterior, que o alfabeto turco, ele não deixa de ser harmonioso, ou seja, existem algumas letras, se a gente não aprender a forma correta da pronúncia, aí fica difícil para você fazer qualquer leitura no idioma turco, já que a gente não consegue dominar o alfabeto, porque cada letra do alfabeto turco, ele tem a sua pronúncia, e quando você vai falar qualquer palavra, você tem que ler exatamente todas as palavras. Então, por isso que o idioma turco, ele não é difícil, nessa questão de você conseguir ler uma palavra, porque se você já domina o alfabeto, você vai conseguir ler qualquer palavra no idioma, porque ela vai ser lida exatamente como ela está escrita, porque cada letra tem o seu som, cada letra tem a sua pronúncia, já diferente do nosso idioma português e talvez de outros idiomas. Então, vamos começar pelo o alfabeto. Se você tem alguma dúvida, como eu já vi aqui comentários com relação à diferença do I, que tem o pinguinho, e do I sem o pinguinho, né? Inclusive, em algumas palavras, realmente, na hora de digitar ali, não tenho colocado o pingo no I, e acaba dificultando, já que ambos têm a sua pronúncia totalmente diferente, né? O I com pingo, ele continua sendo I.
Já o sem pingo, a pronúncia dele já é totalmente diferente, que eu falo que para facilitar ainda mais, é como se fosse aquele nosso, ou seja, o A com o tiozinho em cima. Então, não tem diferença nenhuma. Até mesmo um dos inscritos aqui, ele pediu para que quando realmente houvesse essas palavras que tem o I, ou que tem o I sem o pingo, que eu deixasse especificado, porque aí fica realmente difícil de você conseguir diferenciar o I com pingo do I sem pingo, ok? Então, vamos começar lá pelo o alfabeto. Eu vou estar lendo aqui na sequência. Se você quiser ir deixando aí algum comentário, ou se você já tem alguma dúvida e quer que eu esteja respondendo a live, a gente participa, né? Eu vou falando e vocês vão participando nos comentários, que isso me ajuda bastante para a gente estar batendo esse papo, né? Ou seja, eu não vou estar aqui falando sozinha. Então, o alfabeto começa, tem as vogais, é composto por 28 letras. Eu separo as vogais das consoantes, porque as vogais são 8, né? Porque tem o A, tem o E, tem o I com pinguinho, o I sem o pinguinho, o O, aquele O com a trena em cima, o U e o U com a trena também em cima. Então, por isso que o alfabeto, ele já compõe 8 letras, que tem diferença também na pronúncia do O, com a trena, o O sem trena, o U com trena, o U sem trena, né? Sem a trena, vai ser a pronúncia como português normal. Então, vamos lá. A, B, J, que é o C. Olha só como a pronúncia já diferencia, né? Para quem não sabe, por exemplo, se a gente for ler uma palavra em turco que tem a letra C, a gente vai ler como se fosse no português. Então, por isso que é importante realmente a gente começar a reforçar muito a questão do alfabeto, da sua pronúncia de cada letra. J, D, E, Tche, que é o C com cedilha, Tche, Fé, Gué, que é o G, que no caso a gente, no português, é o G, né? Aquele G, o G que tem aquele acento circunflexo em cima, ao contrário. Ele não tem som quando ele se encontra na palavra, ele é mudo, que, por isso que ele recebe o nome de Yumuşakgé, ou seja, é suave, você não consegue pronunciar ele dentro da palavra, mas ele dá uma sensação de prolongamento da vogal anterior. Então, por exemplo, árvore. É A, o G com acentinho circunflexo, ao contrário, A e C. Ate. Então, esse G, com esse acentinho em cima, ele prolonga esse ate, ok? E o muxaque. Ré, que é o H, I, que é com acentinho em cima, o pingo, A, que é o I sem o pingo. A. É exatamente esse, a gente articula bastante no idioma turco, a boca. Jé, que é o J, Qué, que é o K, Lé, L, Mé, é o M, Né, é o N, O, Ã, que é o O, com aquela trena em cima, que é aqueles dois pontinhos, Pé, P, Ré, e esse Ré, talvez para alguns brasileiros a gente
sente uma certa dificuldade na pronúncia do ré, porque tem regiões do Brasil que a gente fala R, né? A gente puxa um pouquinho mais esse R prolongado, como se não fosse o ré. Então, tem essa diferença também. Sé, que é o S, Xé, que é o S com o circunflexo embaixo, Xé, Té, T de tatu, U, normal, o sem a trena, U, que é o U com a trena. Gente, tem que fazer mesmo esse biquinho, tanto para o U com a trena, quanto para o O com a trena, e o E, para sair exatamente o som dele. E, que eu falei é como se fosse o A com aquele tiozinho. Vé, que é o V, Ié, que é o Y, e Zé. Não tem o W, não tem... Deixa eu ver qual a outra letra. Na verdade, o alfabeto turco realmente é composto por essas letras. E por isso que eu fiz um cronômetro aqui. E Cida Oliveira, tenho muita dificuldade de pronunciar o alfabeto. Você poderia enviar o conteúdo em PDF para que eu possa imprimir e montar uma apostila? Em PDF, você fala o conteúdo, Cida, o conteúdo geral ou só do alfabeto? Porque, na verdade, assim, eu tenho aqui os livros, eu tenho a apostila, as anotações no meu caderno, né, de todo o estudo que, no caso, eu fiz até agora. Então, assim, não tem como eu montar todo esse cronograma num PDF e te mandar, né? Mas se você quiser do alfabeto, realmente tem como tá te enviando. Mas, assim, é como eu falei para você, se você prestar bem atenção, e é questão de treinamento realmente, né? Tem que treinar bastante a pronúncia dessas letras que tem esse acento, né? Que no caso é do U com a trena, ou do O com a trena e do I sem o pinguinho, né? Essas são, eu acredito que são as letras mais difíceis de se pronunciar. O resto acaba sendo normal. Ah, tá, pode ser o alfabeto. Então tá, pode deixar que eu... Depois você me passa o teu e-mail, que aí eu te mando. Como eu falei aqui, normal. As únicas letras mesmo que realmente todo mundo reclama que existe uma certa dificuldade de pronunciar são essas que têm esse acentinho, né? O resto fica de boa. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu ia falar? Tá. Começando pelo alfabeto. Então, assim, se você tem dúvida, ou se você tem essa dificuldade, eu reforço que você realmente tem que pegar pesado no alfabeto, tá? Porque, como eu falei, o idioma turco, qualquer palavra que você for ler, você vai ler exatamente como ele está escrito. Porém, cada letra tem o seu som, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu pego um para você. Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, a cor marrom, né? Como que se escreve? K-A-H-V-E-R-R. Né? V-E-R-E-N-G-E. Como que eu vou ler essa... Porque no nosso português, por exemplo, o H, ele não tem som, né? Ele fala que é o H mudo. Então, ele não tem som, mas no idioma turco ele tem o seu som. Como eu falei, cada letra tem o seu som. Então, na hora da gente pronunciar, a gente vai exatamente pronunciar como se estivesse lendo letra por letra,
ok? Eu vou comprar uma cartolina e escrever o alfabeto e colar na parede. É isso mesmo. Na verdade, assim, ó, isso foram dicas, Cida, que eu recebi quando eu estava começando realmente a estudar o idioma, para que a gente consiga memorizar de forma mais rápida. Então, assim, ó, isso daí que você está falando realmente ajuda bastante, tá? É como se a gente, por exemplo, para aprender um outro idioma, gente, independente se é o turco ou o idioma inglês ou qualquer outro idioma, eu vou tirar como lição o que uma professora de inglês minha, na época que eu fazia, falou, para a gente conseguir realmente memorizar de forma mais fácil e aprender mais rápido. Ou seja, você acorda e dorme pensando no idioma. Esquece, por exemplo, o português, né? Evita de ficar tentando traduzir, lógico, não isso no começo, né? Quando você já estiver um pouquinho mais avançada, evita de tentar ficar traduzindo, porque aí isso vai acabar dificultando de você realmente, você fica sempre, eu falo isso por experiência própria. Quando eu estudava inglês, eu ficava com a minha mente já pronta para tradução, né? E isso daí acaba dificultando realmente da memorização, porque a gente vai ficar presa sempre na tradução, no português, e aí, né, a gente não aprende bolhufas nenhuma. Mas está certo isso aí que você está falando, Cida. Daldira, mas como que troca depois as letras D por T? Na verdade, Daldira, isso daí já se trata de uma regra que tem, que dá o nome de, por exemplo, quando eu quero falar de localidade, né? Existe, como eu falei, o idioma turco, existe sufixo para tudo, para locação, né? Para quando você quer falar sobre um determinado local, entra essa regra aí, que, por exemplo, se termina em F, em P, você vai precisar fazer uma alteração. Só que, por enquanto, como isso aí é uma coisa que já está muito adiantada, né? Ou seja, a pessoa já tem que estar bem adiantada na questão do idioma, porque isso já trata da questão do sufixo e da troca dele, né? Então, se eu te falar, se eu for explicar isso para você agora, vai ser complicado para as outras pessoas que ainda estão aprendendo o alfabeto, para que elas consigam entender do que eu estou falando, né? Eu vou estar fazendo um vídeo falando exatamente dessa questão da troca do D para o T, que é essa regra aqui, entendeu? Para ficar mais fácil. Gente, no começo, eu aviso que é bem complicado, né? Justamente por essa questão de sufixo. É sufixo para tudo quanto é lado, né? Então, se a gente não consegue entender o básico do início, quando chega nessa parte de acrescentar os sufixos, aí complica. Então, por isso que é muito importante a gente aprender lá do início, entender do início, para que quando chegar nessa parte, se torna mais fácil, né? De você acrescentar os sufixos e fazer essa alteração. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu localizo. Ó, tem o sufixo nomativo, acusativo, dativo, locativo, ablativo. Deixa eu só ver se eu encontro aqui isso daí que você está falando, Taldira. Gente, é tanta... Olha, eu tenho aqui. Por exemplo, Daldira, isso que você está falando, mas como que troca depois as letras do D para o T? Quando uma palavra locativa terminar em F, S, T, K, C com cedilha, H e P, a gente vai, por exemplo, um sufixo, que seria o da ou de, que também vai depender da última vogal, por isso que eu estou te falando que é bem complicado eu falar nisso agora,
Porque aí a gente vai ter que começar lá do início, na questão do primeiro prefixo, que seria esse da e o de, né? Por que que tem que ser da ou de? Para depois chegar nessa questão da troca do de para o t. Então, para você ver que realmente o processo é complicado de se entender agora. Mas quando terminar a palavra em uma dessas letras que eu falei, dessas consoantes, o F, S, T, K, C cedilha, S com cedilha, o H e o P, a gente vai transformar o da para o tá ou o de para o té, ok? Mas depois eu vou, eu vou estar trazendo esses assuntos através dos vídeos, com relação a sufixo, com relação a essa troca, com relação ao ablativo, o locativo, tudo isso, mas vai ser por sequência, porque se a gente não consegue entender o princípio das coisas, a gente não vai conseguir entender nem o meio, e muito menos o fim, ok? E troca o mele por male, também é a mesma questão. Por isso que eu te falei, esse aí já é um pouco avançado, né? Como eu tenho que pensar num todo, que tem a maioria dos inscritos aqui, eles estão começando ainda a pegar o alfabeto. Então, se eu avançar muito mais além do que a gente nem ainda começou, aí vai ficar complicado para as outras pessoas conseguirem entender, entendeu? Vai virar uma bagunça. Mas, eu já vi que você está um pouquinho avançada aí na questão do estudo. Só letra E, sem ponto, tenho dificuldade em falar. Tá, foi exatamente isso que eu te falei. O E é como se você juntasse o dente superior e o inferior e fechasse a boca. E. Ele vai sair exatamente esse som. E. Mas é só treinar, tá? Eu te falo isso porque também eu tive muita dificuldade nesse E, no O com a trena, no U com a trena. Até hoje ainda tem uma dificuldade no O com trena, no U com trena, porque realmente são letras aí que, para gente que não está habituado, no começo realmente é tudo complicado, ok? Mas é só treinar, vai treinando, vai ouvindo, vai na frente do espelho, entendeu? Fala olhando para você, que aí isso daí te ajuda bastante para você ver se você está fazendo o biquinho certo, esse certo, ok? Cida Oliveira. Você acha que é importante saber inglês para aprender turco? Não, Cida. Não é importante, assim, por exemplo, para nós brasileiros, infelizmente, é porque existe na plataforma do YouTube poucos professores, né, ou poucas pessoas que ensinam o idioma turco do português para o turco, direto. Então, se não existe, foi por isso até que eu criei esse canal, porque foi a mesma dificuldade que eu tive, eu acredito que é essa que vocês estão tendo, né? Porque pelo fato da gente não encontrar pessoas que ensinam do português para o turco, então, para a gente que é brasileiro, fica complicado realmente da gente estudar, né? Tem do espanhol para o turco, tem do inglês para o turco, né? Mas aí vai facilitar para quem realmente domina aquele idioma materno. Então, o espanhol fica mais fácil para ele estudar o turco através do espanhol, o inglês através do inglês, né? Mas para nós brasileiros tem que ser através do português, senão a gente não entende. Mas, que foi exatamente o que eu compartilhei também aqui, que o aplicativo Duolingo, por exemplo, para você aprender o idioma turco, você vai ter, sim, se você quiser estudar através desse aplicativo, para reforçar até mais e aprender um pouco mais, ele ajuda bastante, é um ótimo aplicativo, eu falo isso porque eu estudei por ele, continuo estudando por ele, porque a gente sabe que tem que estar sempre, né, reforçando ali, sempre praticando, senão a gente esquece. Porém, qual é o problema do Duolingo? Ele não tem do português para o turco. Ele tem do inglês para o turco e talvez de outros idiomas para o turco, mas do português para o turco não tem. Por enquanto, pelo menos por enquanto, não tem.
Então, aí, nesse caso, se você realmente quer aprender através do aplicativo, ou reforçar o teu estudo através do aplicativo, aí, Cida, eu realmente te aconselho a estudar primeiro o português, o inglês, até porque, né, nunca é demais a gente aprender um idioma a mais, isso vai até ajudar, porque independente do local que você for, o inglês, ele é universal, né? Então, você vai conseguir se virar em qualquer país que você for através do inglês. Então, isso já vai te ajudar com um outro idioma, né? Com um segundo idioma. Então, você começa a estudar do português para o inglês, quando você já estiver entendendo que dá para você entender ali o inglês, aí você passa do inglês para o turco, tá? Isso aí já facilita bastante. Mas, infelizmente, esse aplicativo é o que eu te falei, ele é muito bom, porém, ele ainda está defasado nessa questão de ensinar o idioma turco do português para o turco. Então, é necessário realmente você começar lá pelo inglês para que você consiga entender quando você for estudar do inglês para o turco, ok? Espero ter respondido aí tua pergunta. Daldira. Então, o alfabeto, eu sei, ele todos, tirando a letra I, que eu não consigo falar os sem o pingo. Tá. Então, beleza. Se você já domina o alfabeto, você sabe que você vai conseguir ler qualquer palavra no idioma turco, porque você já consegue diferenciar ali o I com pingo, o I sem o pingo, né, o som dele, e você não pode esquecer que cada letra tem o seu som. Então, você vai ler exatamente como está escrito, que foi o caso aqui que eu trouxe do kahverengi, né, que é a cor marrom. Ela se escreve com K-A-H. Como eu falei, no português a gente não tem o som do H, né? Por exemplo, chave. É como se para nós no português fosse o X, né? Chave. A gente não escuta, a gente sabe que é CH, mas a gente não escuta o som do H, né? Chave. Já no turco é diferente. Kahverengi. K-V. Então, esse H, no idioma turco, ele tem um som dele. Cada letra do idioma turco, na sua palavra, no seu vocabulário, ele tem o seu som. Então, por isso que é necessário a gente ler como está escrito. Não, eu não estou avançado, é porque eu vejo essa troca e me confunde tudo. Ah, na verdade, eu não sei por onde que você está aprendendo, né? Mas essas dúvidas que você trouxe do Mali e do Meli, e da troca do T, do D para o T, já é um pouquinho mesmo avançado, tá? É a questão da harmonia consonantal, né? Porque o idioma turco, ele realmente é harmonioso. O que quer dizer harmonioso, Cláudia? Que tem palavras, por exemplo, nesse caso aí, dessa troca do D para o T, tem palavras que vai soar, né, se não fizer essa troca, vai soar pesado, vai soar assim, como se fosse um palavrão, feio. Por exemplo, cozinha. Mutifá, termina com F. Então, aí, quando eu quero falar na cozinha, por exemplo, se é, Nerede, aonde você está? Aí eu vou falar, eu estou na cozinha. No idioma turco, multifacta, que entra essa regra que você falou do sufixo mudar do D para o T. Então, se eu quero falar estou na cozinha, multifac termina com K, daí, na localização, que seria do da ou do DE, eu vou precisar mudar justamente do da para o tá. Por quê? Porque vai ficar muito feio, muito pesado se eu falar multifacda. Olha a diferença, multifacda para multifactar, né? Então, é realmente harmonia, né? O idioma turco, ele é harmonioso, ou seja, existe a troca de sufixos quando a palavra soa muito pesada, né? Por isso que ela deixa de ser harmoniosa.
Aí precisa fazer realmente essa transformação desses sufixos para que fique harmonioso, fique mais suave quando a gente for pronunciar. Ok, Daldira? Entendeu? Não tenho vontade de aprender inglês, só o turco mesmo. Cida, mas é como eu te falei. Se você tem a vontade de aprender só o idioma turco, então você realmente tem que buscar aplicativos, por exemplo, você que acompanha aqui o canal, né? Acompanha os conteúdos, vai ser realmente do português para o turco, tá? É essa a finalidade, por quê? Porque eu estou realmente direcionando os conteúdos para as pessoas que falam o idioma português, né? Que somos nós, para o turco. Agora, se você quer aperfeiçoar, se você quer acrescentar um pouco a mais de estudo, aí seria através do aplicativo Duolingo. Existem outros também, né? Que depois eu vou estar até compartilhando, isso faz parte das dicas que eu quero passar para vocês. Aplicativos que dá para baixar aí, mesmo estando no Brasil, tá? Através do Google Play, são gratuitos, né? E isso vai ajudar bastante a reforçar ainda mais, porque nunca é demais a gente ficar ali batendo na mesma tecla, né? Os cientistas e professores, eles falam, e isso é comprovado, que a gente aprende por repetição. Quanto mais se repete, mais você aprende e memoriza. Uma criança, por que que uma criança é mais fácil para aprender qualquer idioma? Porque ela vai ali, né, ouvindo constantemente, né? Se você falar com uma criança uma palavra 10 vezes, ó, ela rapidinho pega, por repetição. Então, nesse caso aí, realmente, eu te recomendo. Se caso você não quer estudar pelo Duolingo, dá para você permanecer exatamente assistindo os conteúdos do português, né? E também esses aplicativos que eu vou estar compartilhando com vocês, ok? Mais alguma dúvida aí, Daldira, Cida? Gente, pode ir falando aí que eu vou estar respondendo, tá? Na verdade, a live, eu vou me basear no que vocês estiverem de dúvida, né? Do que vocês quiserem comentar, aí eu falo em cima, ok? Que mais? Vamos ver aqui. Tá. Com relação a vocabulário e palavras aleatórias em turco. Quando eu falo vocabulário, são palavras, né? Por exemplo, aprendeu o alfabeto. Então, beleza. Agora eu vou começar a aprender palavras, né? Vocabulário, para que mais para frente eu consiga formar palavras, né? Frases. Então, a gente não pode querer já, por exemplo, eu já quero formar frases, eu já quero sair falando, né? Mas se você não tiver um vocabulário, ou seja, palavras aleatórias, vai ficar até mesmo difícil para você começar a formar as frases, as palavras. Até porque para formar uma frase ou uma palavra, existe a questão da regra dos sufixos, né, da harmonia, entre essa questão aí que a Daldira falou, da troca de alguns sufixos, quando termina em da, ou de, mal ou mel, né? Existe essa transformação. Existe a questão também de você, por exemplo, o verbo, né, conjugado, ele vai sempre no final da frase, é como se você estivesse falando em japonês, ao contrário, né? Se a gente for ver a formação da frase em português é totalmente o oposto, porque tem palavras que vai ter o seu lugar específico, tá? Peraí que eu vou aqui fechar a porta, gente, porque tá o som, tá tendo o jogo da Turquia com a Tchecoslováquia, e vai acabar atrapalhando aqui o meu raciocínio. Peraí. Tá tendo o jogo da Turquia. Daldira,
Realmente o idioma turco é muito bonito, sim. Ele é bem harmonioso, né? Parece que você está cantando. Eu também sou apaixonada e por isso que, né, eu resolvi criar esse canal para ajudar também aqueles que têm interesse. Talvez eu não tenha aprendido muito porque eu tenho uma dificuldade, porque eu troco muito o R pelo L de laranja, sempre eu confundo na hora de falar. Você fala isso no português, Taldira, ou no idioma turco? Porque o R no, no idioma turco ele é o ré e o L, lé, né? Estou pensando em fazer fonoaudiólogo, porque menos a palavra nedam, diferente. Se você já tem uma certa dificuldade na pronúncia, mesmo em português, realmente você tem que procurar um fonoaudiólogo para você conseguir realmente expressar, né, de forma correta, porque se você tem a dificuldade já no português, no turco fica mais complicado ainda. Então, realmente, isso aí vai te ajudar bastante, tá? Eu, há um tempo atrás, eu frequentava fonoaudiólogo, mas por outro motivo, né? E ajudou bastante. Mas, se você tem essa dificuldade, realmente corre atrás, porque isso vai te ajudar bastante. Nedan, né? Que é por quê, quando você está perguntando para a pessoa, por quê? Nedan, que foi exatamente aquela questão que eu trouxe, compartilhei aí no vídeo, quando você quer perguntar, né? Fazer perguntas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Na verdade Nedam, nasıl. E outra coisa, gente, o L no idioma turco, ele é parecido como no espanhol, né? Ele é bem pronunciado, por exemplo, como, né? Nasıl. Não é como a gente no português, que o L para nós tem o som de U, né? Então, isso também tem que tomar muito cuidado, porque faz toda a diferença a questão da pronúncia do L na frase. Mesmo se ela se encontra no final ou se ela se encontra no meio, ela vai ter o som dela também. Então, nasceu, né? Você vê que, por exemplo, se eu fosse ler em português, nasceu, porque termina com L. Mas nós estamos falando aqui do idioma turco, então realmente fica aí essa questão de pronunciar ele corretamente, cada letra de forma correta, por isso que a gente tem que dominar realmente o alfabeto. Porque aí na hora que você for ler, você vai ler cada letrinha com o seu específico sotaque, né? Com o seu específico pronúncia. Cida, também tenho dificuldade na pronúncia, tem palavras N não por. Também tem dificuldades na pronúncia. Tem palavras N, não por. Na verdade, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, pegar aqui uma sequência de palavras. Por exemplo, grosso. Termina com N. Isso já no teu caso, Cida. Calem. Existe, quando palavras terminam com M e o N, ela vai ser lida também, né? Por isso que eu te falo, existe uma diferença da nossa pronúncia do português, que tem letras aí que acabam se apagando, mas no idioma turco, todas elas têm o seu som. Então, kalem, me, ne, ne, me. Então, me, ne. Kalem. Deixa eu ver outro aqui. Ince, ıslak.
Nazik. Sabá. Se, aqui termina com o H, né? Voltando, o H tem o som dele. Então, sabá, que significa manhã, se a gente for ler normal, sabá. Mas é sabá. Entendeu? No português tem palavras que não consigo pronunciar. É sem contar que falo cantando, sou Goiânia. Ah, no português tem palavras que não consigo pronunciar. É sem contar que falo cantando, sou Goiânia. É como eu te falei, existe a diferença aí, por exemplo, no Brasil, né? Os paulistas, eles, em determinada região, eles falam o R, o Ré, ou R normal. O carioca já puxa o R como se fosse 2, 3, 4, 5 R's. Né? O nordestino também já é um pouco parecido com o carioca. Puxa aí o R. Já nessa questão aí que você está falando dos goianos, eu, particularmente, eu não sei como que é o sotaque de Goiás, né? De Goiânia. Mas, se você falar cantando, é mais ou menos parecido ali também com os mineiros, né? Que o sotaque dos mineiros é bem diferenciado. Mas a gente tem que exatamente treinar esse ré, né? Por exemplo, se fosse carioca, ele já sente uma certa dificuldade, porque o ré para ele é ré, né? Se a gente for ler a letra R no carioca, é como se fosse ré, mas não, é ré no idioma turco. Tá, vocabulários e palavras aleatórias em turco. Como eu falei, o principal a começar é pelo alfabeto. Aprendeu, dominou o alfabeto, começa a aprender palavras aleatórias, ou seja, palavras curtas, né, que não são frases, não são palavras, né, compostas. Então, começa ali a acrescentar riqueza no teu vocabulário, ou seja, aprendendo palavras de forma aleatória. Quando você aprender e já tiver com vocabulário bem rico, daí você começa a passar para outro, como que eu posso falar? Já para outro nível, né? Aí é onde você já vai começar a formar palavras, por exemplo, você quer se expressar. Por que que eu falo que a questão de aprendizado do vocabulário, de palavras aleatórias é importante? Porque se você não tiver um vocabulário, você não vai conseguir nem mesmo formar uma palavra. Por exemplo, se eu não souber como se diz calem, que é caneta, né? Ou defter, que é caderno, eu não vou saber como, por exemplo, perguntar se isso daqui, se esse caderno é teu, ou aonde está o caderno, ou para que serve o caderno, aonde está a caneta, por exemplo, calem, calem, caneta. A caneta onde está? Ou onde está a caneta? Calem, nerede. Aí você já viu que eu estou fazendo uma pergunta, né? Então, primeiro eu aprendi o que significa a caneta, em turco, kalem, para depois eu conseguir fazer uma frase que é uma pergunta, né, ou uma resposta. Kalem, burada. Ou seja, a caneta está aqui. Reforçando, gente, uma coisa que eu deixo bem claro. No idioma turco não existe diferença do o para o a. Ou seja, quando eu quero me referir amigo ou amiga, vai ser arkadash, né? Aí, existe aquele tute que dá na nossa cabeça, que eu falo assim, meu Deus do céu, mas quando eu me refiro ao feminino ou masculino, como que a pessoa vai saber? Não, pro turco, ele já sabe, né? Então, por exemplo, não existe a diferença do na, pro no, pro da, pro do, pro o, pro a. Quando eu quero me referir a ele ou a ela, entra naquela questão lá do ou, né?
Por exemplo, ben, sem, ó. Esse ó, bem, é quem? Eu. Sem é você. Ó, quando eu me refiro ó, é ele ou ela. Aí a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender, né? Que os turcos eles conseguem entender quando você está se referindo a ele ou ela, que lógico, se for feminina, por exemplo, Kadan Neredé. Ou, não, Kadan Neredé não. Kadan Burdá. Vamos supor, eu quero perguntar quem é ele ou quem é ela, né? Eu vou falar assim, Bu Kim. Bu é quando a pessoa está mais próxima de mim. Quando ela já está um pouquinho distante, já seria Shu Kim. Quem é ele ou quem é aquela pessoa? Na verdade, eu não estou perguntando quem é ele ou quem é ela. Quem é aquela pessoa? O Kim, né? Quem é? Eu vou responder ó, fulana de tal. Ou seja, esse ó, se é uma mulher, vai ser ó. Se é homem, também ó. Então, vai depender da pessoa que você vai estar se referindo. Se você está apontando para uma mulher, é lógico que você já vai entender que o ó está levando para o lado feminino e não masculino, né? Então, esse daí é uma diferença também que a gente no começo fica meio complicado para entender, mas que com o passar do tempo a gente vai conseguindo tirar aí de letra. Então, por isso que eu falei que é importante a gente aprender as palavras, o vocabulário, porque aí quando você quer formar uma frase fazendo uma pergunta sobre determinada coisa, é necessário que você saiba primeiro o que é aquela coisa, né? Para depois você perguntar onde está, o que é. Então, o vocabulário é importante você enriquecer. Ok? Então, a gente vai buscando aí palavras aleatórias para a gente por exemplo, os utensílios, né? Tem vídeos aí que aos poucos eu vou trazendo, né? Palavras aleatórias através dos vídeos, que é justamente para você começar a pegar bastante e depois a gente entrar na questão de formar frases aí com essas palavras. Então, os utensílios de uma cozinha, você precisa saber, né? Tipo, maçã, que é mesa, bus do labã, que é geladeira, dolap, que é o armário de cozinha, que mais? Sandalier, que é cadeira, bardac, cachique, tabaco. Então, se eu já aprendi todos todos os utensílios da cozinha, então, quando eu quero perguntar para alguém aonde está aquela determinada coisa, aí eu já sei, né? Se eu consigo entender o que eu vou estar utilizando para fazer a pergunta, tipo, bardak nerede, bardak Buda. Bardak é o quê? Copo, tabaco, prato, cachique, colher. Então, aonde está a colher? Aonde está o prato? Aonde está o copo? Cachique, buradá, ou burudá, né? Que é a mesma coisa. De forma simplificada, ou você fala buradá ou burdá. A mesma coisa. Daldira, assim, tem palavras que eu consigo no idioma turco ler com L, certinho, mas tem palavras que não. Mas vai treinando que você consegue, tem certeza. Ilat, como ler essa palavra? Ilat. Ilat. Como eu te falei, o C com, com, com circunflexo, né, com o C cedilha, ele tem um som de tche. Flor, tchek. Então, quando você for ler essa palavra ilate. Ilate. Ok, Daldira? Cida, vou colocar o nome de tudo em turco.
Isso ajuda. Por exemplo, eu quando estava aprendendo, uma colega minha, uma amiga minha que já estava já bem avançada no idioma turco, que ela até estava no começo ajudando eu e mais outras colegas no, no aprendizado, ela falava assim, Cláudia, eu quando eu estava aprendendo, eu pegava aqueles stick, né, que é aqueles papelzinho colorido, e colocava, por exemplo, na cozinha, né? Eu queria aprender o nome das coisas na cozinha e memorizar. Então, eu pegava, escrevia em cada um deles e saía colando. Os dolabã, colava ali, geladeira, maçã, fırın, dolap. Então, você vai colando e quanto é a questão que eu falei, gente. Repetição. Repetir, repetir, repetir. Até você, quando vê que você olha para um determinado objeto e já sabe que aquilo lá é uma mesa ou uma geladeira, pronto. Você não precisa mais dos papeizinhos, né, colados. Ali você já passa, eu preciso aprender os utensílios, as partes lá do quarto. E ataca da sã, né, que é o quarto. Tem o yastık, que é travesseiro, yatak, que é a cama, dorap, que já é o armário, o guarda-roupa, né? Então, aí eu parto para essa parte do quarto e vou por etapa, né? Porque não adianta nada a gente querer abraçar tudo ao mesmo tempo, porque aí numa coisa ou no outra você vai acabar esquecendo, você vai acabar perdendo ali o sentido, né? Tipo assim, eu quero aprender toda a casa no momento, de uma só vez. Quero aprender todos os utensílios, toda a parte da casa, né? Já assim, de uma hora para outra. Não, porque aí a nossa mente é processo, né? Então, primeiro aprende sobre a cozinha, depois a sala, depois o quarto, depois o banheiro e assim sucessivamente. Dominou todas as partes da casa, todos os utensílios que faz parte dela, aí você já parte para outra, mas o vocabulário em si, ele é muito importante. A gente enriquecer que a gente vai conseguir aí, no caso, tá se virando até mesmo com perguntas fáceis, ok? Vamos para o próximo. No caso aqui eu falei objetos de cozinha, né, objetos da casa, frutas, verduras, utensílios de cozinha. Então, por exemplo, se a gente vai no mercado, a gente precisa saber o nome das frutas, a gente precisa saber o nome das verduras, né, de qualquer coisa. Então, isso é vocabulário, né? É necessário, é extremamente obrigatório eu acrescentar vocabulário no meu aprendizado, porque senão eu não vou conseguir me comunicar, né? Eu não vou conseguir saber nem fazer uma pergunta, nem perguntar quem é, aonde está, para que serve, não vou conseguir fazer para nada, se você não sabe o nome do determinado objeto, ok? Eu tenho os vídeos que eu já fiz de objetos de casa, né, da cozinha, frutas, verduras, utensílios da cozinha, lógico que não todos, né, mas os principais, mas conforme for, eu vou trazendo, né, para a gente aprender mais ainda, porque tem muita coisa, né, mas eu tenho um vídeo aí que eu já compartilhei de utensílios da cozinha, de nome de frutas, nome de cores, né, os dias da semana, os meses, por exemplo, dia da semana. Para a gente, começa na segunda-feira, mas começa no domingo. Então, por exemplo, Pazar, que é domingo, Pazartesi, segunda, Salã, esse an, que é o i sem o pingo. Salã, terça-feira. Charchambá, começa com C, cedilha. Charchambá. Perchembé, quinta-feira. Jumá, que é o C,
Se eu for ler no português, é cuma, né? Então, é o Dilmar. E Dilmar Tessi, que é o sábado. Tem dias das estações do ano, né? Por exemplo, Sol, Ganesh, neve, né? Seria Kish ou Bus, que é gelo, né? Rusga, que é vento, e Amur, que é chuva. Esse Amur vai aquele G com acentinho em cima, invertido, né? E você vê que é Yamu, chuva. Daldira. Não, eu quis dizer traduzido para o português. O que significa essa palavra? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Cida, vou ver os vídeos. É, na verdade, Cida, dá uma verificada aí, nos vídeos que eu tenho, porque vai te ajudando bastante nessa questão aí da pronúncia, tá? Principalmente se você tem dificuldade aí em algumas letras, eu te recomendo realmente a você. Peraí, tá? Respondendo aqui a tua pergunta, Daldira, é ilate? Como ler essa palavra? Tá, eu já li. Ilate é medicamento, remédio, entendeu? A tradução dele para o português, ilate é medicamento, remédio. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente vai falando aí que eu vou respondendo aí para vocês. Respondido, Daldira? Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida com relação a mais alguma coisa? Os números também, gente, eu já compartilhei aí, por isso que é muito importante você tá estudando ali os vídeos, os conteúdos, né? Tá acompanhando. Porque para cada coisinha que é extremamente importante, eu já compartilhei, né? Os números, por exemplo, se a gente quer se referir um numeral, primeiro, segundo seria Berenjê, Ikenjê, Uchunju, Dordunju, Bechunju, né? Então, esse daí também, se eu não me engano, eu não compartilhei, eu vou estar trazendo para vocês como que a gente fala do primeiro até o 10º, né? Deixa eu ver o que mais. Ai, olha, é tanta coisa. Tem a questão da preposição locativo, que é neredé, onde está determinada coisa. Buradá, aqui, churadá, oradá, né? Que é ali, ou seja, eu já trouxe nos 2 vídeos anteriores, se eu não me engano, não lembro agora se foi o penúltimo ou se foi o último que eu postei. Essa questão do bu, do chu e do ó, né? Quando eu quero fazer uma pergunta ou quando eu quero responder usando o bu, o chu e o ó, que existe a diferença aí, que o bu eu vou utilizar tanto para resposta ou pergunta, para as coisas próximas, ou seja, que está perto. O chu eu já vou utilizar para uma coisa que está um pouquinho distante, né? Por exemplo, eu quero me referir ao forã, que é o fogão, né? Forã, neredé. Forã, chu. Chu, boné. Forã, churadá. Ou seja, o fogão está ali, está um pouquinho distante. Quando eu quero me referir a uma coisa mais distante, aí já vou usar o oradá, né? É uma coisa bem distante. Então, eu trouxe essa questão aí também do bu, chu, ó.
Deixa eu ver o que mais. O pronome possessivo, quando eu quero dizer uma coisa minha, ou tua, ou dele, que seria o benim, kalem. Senin, kalem. Onum, kalem. Ou seja, onum, ou é ele, ou é ela, dele ou dela. Bizim, que é nosso, sizin, que é vosso ou de vocês, e onlarã, que é deles ou delas. Né? Como eu falei, não existe a diferença aí do ou para o A, do masculino para o feminino, então, ou num é a mesma coisa, ou ele e ela, onlarã, dele ou dela. Ok? Teşekkür ederim. Rica ederim, Daldira. Gente, expressão também, né? É muito importante. Merabá, né? Tem muita gente que fala merabá. Não. O merabá existe o R e o H. Merabá. Ou seja, o H, ele tem o som dele. É errado quando a gente fala merabá. Não é merabá, não é M-E-R-A. É M-E-R-H. Então, merabá. Rosgadenin, Rosgadenis, Róspodo, Gnaida, Tunaida, Akshamla, Igedilé, né? Que são expressões bom dia, boa tarde, boa noite. Existe aí a diferença do boa noite quando você vai, por exemplo, desejar boa noite aí para uma pessoa que está saindo da tua casa. Se é na tardezinha ali, já próximo de anoitecer, é o a, ia e Akshamla, ou seja, boa noite. Se já é mais tarde da noite, aí seria o I Gedilé, que aí já é mais para a noite mesmo, já, né, após as 10 horas da noite, I Gedilé. Roshakal, Roshakalã, Guleglé, Gurushurus. Nossa, tem tanta coisa. É que eu, assim, eu não quero avançar, porque, como eu falei, é complicado aí eu querer trazer tanto conteúdo para vocês, jamais, né, avançado, se a gente não consegue nem entender o básico aqui, né, a base, né, de tudo. Aí vai ficar realmente complicado de entender mais lá na frente, vira uma salada só e ninguém entende mais nada. Então, por isso que eu vou trazendo assim por etapas, né? Não tentando misturar uma coisa com a outra. Por exemplo, quando eu trago um vídeo, geralmente um conteúdo, eu tento associar com outro conteúdo que não vai causar uma certa confusão na mente de vocês, ok? Então, sempre vou trazer, assim, dois conteúdos no mesmo vídeo, porém, que são similares, ou seja, que não fica tão distante de assimilar, falar, ah, isso daqui é isso daqui, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Evento. Sim, eu assisto e copiei no caderno. Ah, então beleza, Tautira. No alfabeto português, juntamos as vogais e as consoantes e formamos as palavras. Exemplo, casa. Já no turco, casa é ev. Tem nada a ver. É. Na verdade, é por isso que eu te falei. Se a gente for tentar, Cida, traduzir, né? Assim, gente, se vocês forem tentar, mas por que que se escreve essa frase no turco dessa forma, se no português é o mesmo que no inglês, né? É o mesmo que no russo, é o mesmo que no espanhol, né? Aí é uma questão de realmente idioma, né? Realmente, se a gente for ver, mas tem palavras no turco que se aproximam um pouco do
português, né? Na questão da escrita e na questão, por exemplo, tem palavras aqui que eu não preciso nem saber o idioma turco, que eu já consigo assimilar ele à tradução em português, por quê? Porque é bem parecido, né? Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Economia, se eu não me engano. Se eu não me engano, economia dá para você saber que é economia em português, porque na hora de escrever não tem diferença ali, só muda, por exemplo, que é, por exemplo, casa, né? Se fosse escrever no idioma turco, não seria o C, seria o K, casa. Por isso que os turcos, quando eles leem palavras em português, eles não vão ler como nós brasileiros, eles vão ler no idioma deles. Então, o que começa com C, no som deles é J. Então, casa para eles seria jasa, né? Porque até o S, para nós que tem o som de Z, para eles tem o som de S. S é S e Z é Z. Então, se fosse ler casa, em turco, seria casa, jasa, né? Porque o C é J e o S é C. Mas é ev. Então, por isso que eu falei até no vídeo, quando eu não sabia, essa palavra que eu utilizei para quando a Daldira falou teşekkür ederim, rica ederim. Rica seria o quê? Rica, em português. Se escreve rica. Mas eu não estou lendo e não estou falando em português. É no turco. Então, rica ederim. Eu tenho que ler como o idioma turco, né? Se fosse no português, seria rica. E até por isso que no começo eu ficava assim, nossa, mas por que quando eu li a palavra me soava um som estranho, um som bruto, né? Rica. O que quer dizer rica? Aí, quando eu aprendi o alfabeto, que eu sabia que o C era o J e o D é J, aí eu, opa, rica ederim. É, é, Ev. Por exemplo, se eu quero falar assim, por exemplo, sem Nereci, onde você está? Evdeim, eu estou em casa. Esse de na casa. Por que que seria de, ev, né? Ev casa, se eu quero dizer estou na casa ou na casa, eu acrescento o sufixo de. Por que de e não da? Porque entra a questão aí da harmonia vocálica, que é exatamente quando termina a vogal que antecede uma consoante no final da palavra, termina com a, ou e, ou i, ou o, ou u, existe aí no sufixo, ele vai seguir exatamente a vogal anterior, tá? Então, por isso que eu falo que realmente a gente tem que ir com calma para aprender essa questão aí dos sufixos. Então, na casa seria evide e não efte, né? Que entra aquela questão lá que eu falei para a Daldira, da mudança do da para o tá e do de para o té, né? Aqui na casa, Daldira, se eu fosse transformar o sufixo do de para o té, ia soar diferente, ia soar assim, pesado, né? Efte. Onde está determinada coisa? Na casa. Efte. Evde, né? Já harmoniou a coisa. E, se eu quero falar eu estou em casa, evdeim, que esse im no final significa que você, localização. Né? Significa o pronome que está referindo a você. Ok? Daldira, eu sei que eu tenho minhas dificuldades. Eu sei que eu tenho minhas dificuldades para aprender esse idioma. Se alguém levou 3 anos para aprender, eu vou levar 10. Não, Daldira, é como eu falei, amiga. Vai aos pouquinhos, entendeu? Não tem pressa.
existe aquele ditado que a gente fala que quem tem pressa come cru, né? Então, assim, ó, não tem pressa, entendeu? Vai estudando, vai, assim, treinando. Aonde você tem dificuldade, vai treinando cada vez mais para que você realmente memorize, para que você realmente consiga tirar de letra. Tirou aquilo lá de letra, matou a tua dificuldade, passa para outra, entendeu? Mas não tem pressa. Não adianta, gente, porque só, vou ser bem sincera, eu tenho 3 anos aqui na Turquia. Eu não sei ainda todo o idioma, entendeu? Assim, reconheço que eu poderia estar muito mais avançada, a saber muito mais do que eu sei hoje, se eu não tivesse vacilado de parar de estudar, né? Porque aí vem o cansaço, é, vem a questão de, às vezes, você tem outras prioridades, né? Para quem é dona de casa sabe disso, a gente tem outras prioridades e acaba aí terminando o dia e você não se dedica ao estudo. Por isso que eu falo que é muito importante você criar um cronômetro do seu dia, né? Tipo assim, eu já sei que eu tenho que fazer os deveres de casas, né? Limpar a casa, colocar roupa para lavar, isso e aquilo, mas esse horário aqui eu vou separar 1 hora que seja só para eu estudar. E aí, quando você separar essa 1 hora para estudar, você vai se dedicar somente a estudar. Ou seja, você se desliga de outras coisas para você realmente se dedicar. Então, você busca um local é, totalmente silencioso, que não tem interferência de barulho externo nenhum, tá? De preferência, se você for assistir através dos vídeos, coloca o fone de ouvido, porque aí, desculpa, coloca o fone de ouvido, porque aí você evita de entrar barulhos externos, ou seja, barulhos de fora, né? E você se concentra mais. Um local tranquilo, onde não entre e sai pessoas para que não tire a sua atenção, né? Ou seja, qualquer coisa que vier tirar a sua atenção dessa 1 hora que você está se dedicando a estudar, já te complica, porque você não consegue se concentrar, né? Se vier toda hora uma pessoa te fazer uma pergunta, uma pessoa te, entendeu? Não. Ó, fulano, esse horário aqui eu vou estar me dedicando para estudar, então não me interfira, né? Deixo aqui, quando eu terminar, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ou vou conversar, mas é importante isso, você organizar um horário do seu dia para que você se dedique só a estudar, ok? Gente, desculpa. Então, Daldira, não vai ser difícil, não. Aí vai depender do teu esforço, de realmente você querer aprender, se você se dedicar bastante, pode ser que você aprenda aí muito mais em tempo recorde, né? Eu, como falei, eu tenho 3 anos aqui de Turquia, é, ainda tem muita coisa para eu aprender, ainda tem muita coisa para eu dominar no idioma, né? Os conteúdos que eu trago aqui para vocês são conteúdos que eu já estudei. Eu tenho aqui uma pancada, para vocês terem uma ideia. Eu tenho 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, eu tenho 5 cadernos só de conteúdo. Como que eu estudava? Eu estudava através do YouTube, por isso que eu falo para vocês a importância que eu achei de trazer o idioma turco para o português. Pra, porque eu sei que existem pessoas que têm dificuldade, né? Por exemplo, a gente, eu consigo entender o espanhol, apesar de eu não ter estudado o idioma espanhol e às vezes até mesmo não falar, nós brasileiros, muitas pessoas acham assim que a gente fala o espanhol, né? As pessoas aqui da Europa, aqui da Turquia mesmo, eles acham que o nosso idioma é o espanhol. Só que nós brasileiros, nós conseguimos entender o idioma espanhol. Se um espanhol vier conversar com a gente, lógico que a gente não vai conseguir 100%, mas a maioria das coisas, pelo menos eu consigo entender. Eu consigo entender um espanhol conversando comigo. Talvez para me expressar é que vai ser um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, rua em espanhol é calle, né? Então, aí já
Se eu for querer falar alguma coisa relacionada à rua, eu já não vou saber me expressar porque ele não vai entender. Cali. É, e eu tive essa oportunidade de estudar através do YouTube, mas com pessoas que ensinavam do espanhol para o turco, né? Ou do inglês para o turco. Se eu não entendo o inglês, para mim, não vai adiantar nada, né? Aí eu não vou entender mesmo o idioma. Ainda mais porque se trata de um idioma cheio de harmonia vocálica, cheio de sufixo, e aí é complicado, se eu não consigo nem entender a outra língua. E por isso que eu trouxe esse tipo de conteúdo, justamente para ajudar os brasileiros que não têm facilidade ou que não dominam o idioma espanhol ou o idioma inglês, para poder estudar o turco, né? Então, eu achei muito interessante isso, porque realmente foi difícil acompanhar o conteúdo do espanhol, mas eu entendia muito o que, que eu fazia. Eu estudava através de vídeo, eu pausava o vídeo e anotava. Tudo que ele ia falando, eu anotava. Por quê? Porque são regras, né? Se eu não conseguisse entender o que ele estava falando ali, aí era perca de tempo. Então, eu assistia o vídeo do começo ao fim, pausava, anotava. E depois ia para cima, entendeu? Se eu tinha uma dificuldade, eu voltava no conteúdo de novo, assistia de novo, quantas vezes fosse necessário, até conseguir colocar dentro da minha cachola o que ele estava falando, entender a ponto de eu saber me expressar. Então, assim, por isso que eu falo, é importante vocês se dedicarem realmente, sabe? Não desistir. É difícil, mas não é impossível, tá? Assim como qualquer outro idioma, com o inglês também não é diferente. Lógico que o inglês se torna um pouco mais fácil aí, porque não existe essa questão aí de regras, né? De sufixo. Mas o inglês, para quem está começando, é difícil, como qualquer outro idioma. Mas a gente consegue sim chegar lá. É, Daldira. Por exemplo, normal em turco é quase igual. Isso, normal. O diferente, Daldira, do normal nosso para o normal deles é normal. É como se estivesse terminando com U. No caso deles é normal, né? Que é esse lé, que o L para eles realmente tem o som de lé, né? Não de U como para nós brasileiros. A, é, a palavra normal em turco é igual quase do Brasil. Você entende? Sim, normal. É que eles falam normal, normal, normal. Esse L, gente, que vai no final, tem que ser lido. Se tá no meio, tem que ser lido, porque senão é complicado. Aí o som perde essa beleza que ele tem, né? É, Sida. É verdade, eu consigo entender um pouco de espanhol, não consigo falar. É um pouco parecido com o português. Sim, é assim, eles ficam de cara, né? Que falam assim, nossa, mas como vocês conseguem entender o espanhol, mas vocês não falam? Se é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Tem palavra em espanhol aí que realmente, se a gente não souber, aí é complicado a comunicação. Mas para a gente entender, é muito mais fácil. Eu baixei um aplicativo no meu celular de rádio da Turquia, todo dia ouço as músicas, não entendo nada, mas ouço, acho lindas as músicas. Isso daí ajuda bastante. Entre essa questão aí, eu acho que é o mesmo aplicativo que eu tenho, que quando eu estava no Brasil, realmente, gente, assim, ó, o meu amor pelo idioma turco, ele ultrapassa qualquer outra coisa, né? Tanto é que quando eu estava no Brasil, eu não assistia séries turcas, isso eu vou ser bem sincera, como eu vejo que hoje, na verdade, a Turquia, ela está sendo muito conhecida no mundo pelas séries, principalmente na América Latina. Por exemplo, Bolívia, Peru, Cuba, Argentina, e o Brasil está sendo muito compartilhado as séries turcas. Então, as pessoas, por isso, estão buscando
mais conhecimento sobre o idioma, né, sobre músicas, sobre a cultura, sobre o país em todo, justamente por causa dessas séries, né. E eu, quando estava no Brasil, eu não assistia a série. Assistia aquela novela muito tempo atrás, na Rede Globo, mas também era em português, né. Hoje as séries, pelo que eu vejo, as pessoas que assistem, principalmente na Netflix, se eu não me engano, com legenda, né, ou seja, não é dublado, e aí é onde as pessoas acabam tendo mais interesse ainda de aprender o idioma, né? Mas o que que eu fazia? Eu baixei esse aplicativo, Cida, no Brasil, que tem várias rádios, direto aqui da Turquia. E eu, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu não escutava outra rádio, no Brasil, não escutava música, até porque, assim, gente, particularmente, eu sou uma brasileira meio estranha, né? Porque, assim, ó, eu não gosto de determinados estilos de música brasileira, né? Eu sempre fui mais pro lado, assim, de música americana, isso já desde criança, sempre cresci ouvindo músicas americanas, né? E pouco gosto das músicas brasileiras, até porque, assim, de uns tempos para cá, principalmente, porque as letras aí, infelizmente, não tem conteúdo, né? Não tem, assim, não tem uma história linda. É sofrência, me desculpa aí quem gosta, eu tô falando de mim, tá? Não, não julgo quem gosta desse estilo de música, funk, rap, cada um com seu estilo, cada um com seu gosto, né? Mas eu tô falando eu, a Cláudia. Nunca gostei de funk, nunca gostei de samba, nunca gostei de rap, né? Sempre fui assim mais pro lado romântica. Então, geralmente as músicas pop americana, né, rock mais suave, não aquele rock pesado americano. E aí cresci gostando de música estrangeira. E quando eu comecei a querer aprender o idioma turco, realmente foi o que eu fiz, Cida. Eu baixei esse aplicativo e comecei a ouvir, e isso ajuda bastante, gente. Principalmente, não vou dizer que vai ajudar você a aprender o idioma, porque se você não sabe o que quer dizer aquela palavra, né? Mas pelo menos na pronúncia e na audição, vai ajudar bastante. Porque quando você realmente aprender, se aprofundar mais ainda no idioma, você já vai saber, opa, aquela palavra é assim que se lê, né? Então, o que eu te recomendo é que você escuta as músicas, mas acompanha a letra. Porque, assim, para a gente que está começando a aprender o idioma, é difícil se você não tem ali na tua frente a palavra escrita, né? Então, você vai acabar, tipo, você tem som que você não consegue identificar. E se você olha na tela, né, as palavras, você vai conseguir realmente, por exemplo, tem música da Hadise, que eu gosto muito, e que quanto mais a gente gosta, mais a gente quer aprender, né? Então, o que que eu fazia? Pegava a música dela, colocava ali e ficava o dia inteiro ouvindo, né? Os primeiros minutos, ou até mesmo as primeiras horas, o que que eu fazia? Acompanhava a letra, ou seja, eu ouvia através do fone e lia. Então, assim, quando eu, às vezes, só colocava para ouvir e não para acompanhar com a letra, aí eu já cantava as frases corretamente. Por quê? Porque eu já sabia na minha mente como que aquela palavra estava escrita e como ela era pronunciada. Então, essa questão de ouvir música acompanhando a letra ajuda bastante. Assim como as séries, né? Seja na Netflix, seja em qualquer outra aí, no YouTube, de repente, acompanhando a legenda, isso vai te ajudando bastante também aí a conhecer novas palavras e até mesmo saber a tradução delas. Ok? É, Daldira, deixa eu te perguntar, aquele dicionário português-turquia é bom? A gente tem em casa? Sim, o dicionário que você encontra aí no Brasil, de português para turco, ajuda bastante, principalmente, Daldira, como eu te falei, na questão do vocabulário, né? Ali, gente, o dicionário tem tudo. Tem verbo conjugado, tem preposição, tem pronomes, tem possessivo, tem tudo. Então, assim,
Se você tiver um dicionário do português para o turco, pô, vai ajudar bastante, porque ali você vai aprendendo, tipo, faz um desafio com você mesmo, de, por dia, memorizar pelo menos 5 palavras, né? Começa a ler do A, vai memorizando. Ah, hoje eu memorizei 5, amanhã mais 5, depois mais 5. E vai assim, ó, devagar, entendeu? Como eu falei, não adianta querer atropelar as coisas, querer aprender tudo ao mesmo tempo, porque aí depois complica aí tua cabeça. Mas vai aos pouquinhos. Ah, hoje eu vou aprender 5 palavras. Amanhã mais 5. Tipo, essas 5 que eu aprendi hoje, eu já tenho que estar com ela memorizada na minha mente, a ponto de quando eu for aprender mais 5, eu não esqueça, né? Porque não adianta nada a gente estar, que é o ditado que eu falei, quem tem pressa come cru, né? Tipo, ah, eu aprendi hoje 5, mas não memorizei totalmente, amanhã eu vou aprender mais 5. Mas se eu quiser voltar nessas 5 que eu aprendi anteriormente, será que eu vou lembrar delas? Aí, quer dizer, eu vou acrescentando 5, 5, 5, 5, mas quando eu precisar daquelas 5 primeiras palavras que eu aprendi, já fugiu do pensamento, por quê? Porque não foi o suficiente para memorizar, ok? Como eu faço para acompanhar as músicas vendo a letra? Não são todas, Cida, que tem. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo no celular. Quando tem aquela, no vídeo, né, da música, tem aquele símbolo de Vzinho, né, para baixo, é onde está a descrição do vídeo. Ou seja, ali vai passar o nome do álbum, né, que o vídeo faz, que a música faz parte, tem todas as informações referente ao cantor, à produtora, tudo. É exatamente ali, nessa descrição do vídeo, que está a letra da música. Só que tem alguns que não tem, né? Aí, no caso, você digita lá o nome da música na internet, ele vai te dar a letra, e aí você acompanha. Mas, geralmente, é melhor acompanhar pelo YouTube, ouvindo, vendo o vídeo, né? E acompanhando a letra. Ou até mesmo quando tiver aquele CC em cima, né? Que é quando ele é traduzido, é a legenda, né, dos vídeos, se você clicar nele, quando a música for começar a tocar, todas as, do começo ao fim, vai ser legendado no idioma turco, a não ser que você modifique para o português. Aí ele vai te dar a tradução da letra, né, se tiver. Mas se não tiver, geralmente ali na descrição, não, na legenda, vai estar no idioma turco. Então, é mais fácil para você ir acompanhando na tela, né? Se você não quiser acompanhar ali na descrição, tá? O que mais? Dá sugestão de música turca fácil. Eu posso depois trazer uma lista aí de compartilhar na comunidade alguns cantores que eu considero de músicas fáceis, que as palavras são fáceis, né? Geralmente aí não existe muita diferença, muita dificuldade, não, tá? No começo é que realmente parece difícil, mas depois que a gente vai treinando, 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 se torna mais fácil. Mas eu posso estar compartilhando depois com vocês na aba comunidade, né? Um post com algumas dicas aí de músicas para que vocês possam estar acompanhando com a letra. Ok, Cida? Daldira. Ouça cantor Rafet El Roman. Eu gosto das músicas dele, Daldira. Tarkan, como a Cida aqui mesmo falou. Tarkan também é... Eu, na época, no Brasil, ouvia muito Tarkan. Esse cantor Rafet El Roman também eu ouvia, né? Eu ouvia, na verdade, mais assim a rádio, né? Como eu baixei o aplicativo, eu ouvia mais a rádio, então assim, ó, eu sei praticamente todas as músicas. Quando eu cheguei aqui na Turquia, eu conhecia as músicas daqui, que tocava nas rádios, justamente porque eu já ouvia lá no Brasil, né?
Então, e quando, por exemplo, teve uma música que eu ouvi no Brasil, através de um amigo, mas era no carro, estava tocando no rádio, se eu não me engano. E eu não sabia o nome da cantora, não sabia o nome da música. O que que eu fiz? Eu comecei a ouvir bastante a música e, e aí, do nada, eu consegui memorizar uma frase e digitei no YouTube. Aquela frase que eu memorizei, eu digitei no YouTube. E, gente, por incrível que pareça, foi exatamente a música que eu ouvi e que eu precisava, que eu estava procurando, que é da Sila, né? É uma música bem, assim, eu praticamente amo essa música, já ouvia no Brasil, quando eu cheguei aqui na Turquia, de vez em quando passa nas rádios, né? É uma música antiga, mas eu consegui descobrir o nome da cantora e o nome da música através dessa uma frase que eu memorizei e que eu digitei no YouTube, para você ver como que é importante realmente a gente ouvir bastante, né? E às vezes é assim que eu localizo determinada música. Às vezes estou ouvindo aqui na rádio, não tem o nome do cantor, não tem o nome da música, e eu, só pela frase ali que eu consegui memorizar, eu vou no YouTube, busco e encontro o cantor e a música. Eu não gosto de série turca, eu não assisto. Daltira, assim, ó, é como eu falei, existe gostos e gostos, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, particularmente, não são todas as séries turcas, né, que eu assisto aqui. Eu já assisti com a participação da brasileira Jéssica Maia, né? Ela é bem famosa aqui na Turquia, ela já está até, inclusive, com uma novela, né, que vocês falam, aqui na Turquia, que passa na sexta-feira. É uma nova série que iniciou, mas na época eu assisti aqui, logo quando eu cheguei na Turquia, Mustafa, Maria Ilé Mustafa, ou seja, Maria com Mustafa, né? E só que o papel dela, né, ela protagonizava o papel como se fosse não de brasileira, mas que fosse uma América Latina, mais ali para o lado do Chile, Colômbia, tanto é que ela não falava em português, né, quando ela precisava se expressar em espanhol. Então, por isso que ela não foi identificada como sendo uma brasileira, mas uma latino-americana, né. E gostei da série, tem outras, deixa eu ver. A atual que eu estou assistindo, que eu amo muito a história, porque realmente é uma história que foi baseada em história real, que aconteceu aqui na Turquia, que é Candaki Kız, né? É a garota do espelho. É uma história bem interessante. Então, assim, ó, eu também não sou muito fã, como na época no Brasil eu não era fã de novela, né? Gente, eu sou uma pessoa meio estranha. Televisão não me prende muito, não. O que mais me prende mesmo é música. Sempre o meu lado assim foi voltado para música, música, música. Acho porque da minha infância, eu cresci muito ouvindo música, né? Então, assim, televisão consegue me prender pouco, até porque televisão você tem que estar na frente para ver, né? Então, você tem que ter paciência ali para sentar para realmente assistir. Música não, música você pode colocar na sala, ir para o quarto, ir para qualquer lugar, você está ouvindo, não precisa ver, né? Então, acho que até por isso também. Ouça muito o cantor Tarkan. As músicas do Tarkan são boas. Eu também não gosto de música brasileira, quase nada, não gosto do estilo. Eu, desde criança, só gosto de música americana. Eu só tenho música americana no meu celular, eu sou fã. Pois é, Daldira, é o que eu te falei. Eu achava que eu era a única, mas, assim, é, é questão de gosto, né? É como eu falei. Tem pessoas que gostam muito de ouvir música da sofrência, nada contra, gente, cada um com seu gosto, entendeu? Cada um com seu estilo, mas eu, particularmente, eu já gosto mais mesmo das músicas americanas, porque eu cresci ouvindo elas, e por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu ia numa loja comprar CD, na época era CD, né? Não era MP3, não era nada disso tecnológico, era CD, e eu comprava, por exemplo, John Lennon,
é, Joleno mesmo, solo. Comprava Elton John, ABBA, para minha mãe, mas pensando em mim. Ou seja, como eu sabia que era o gosto dela e era o meu, então, sempre assim, sabe? Nunca comprei, para não dizer que eu nunca comprei, eu comprei um disco do Fagner, se eu não me engano, para ela, porque é o que ela gostava. Mas o estilo da minha mãe também realmente é voltado para o americano. Mas cresci exatamente ouvindo as músicas americanas, e isso ajuda bastante. Então, assim, ó, é questão de gosto, né? Tem gente que gosta mesmo das músicas de sofrência aí, dessas coisas, mas não dá. Daldira. Quando eu era criança, eu sonhava muito, não sabia falar o idioma inglês e para os Estados Unidos, mas não aconteceu. É, na verdade, Daldira, assim, ó, eu, com relação a essa questão de sonho, eu acho que se é um sonho teu e de Deus, ou seja, se realmente Deus tem um propósito de repente te levar do Brasil para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar onde fala o idioma inglês, nada é impossível, né? Aí é onde você vai realmente estudar o idioma, né? Ou seja, se você pretende sair do Brasil e ir para a África ou para a Europa, né? E você sabe que ali eles não falam português e não entendem português, o que que você vai ter que fazer? Realmente se dedicar a aprender o idioma, pelo menos o inglês, gente, porque eu falo que o inglês e o espanhol é a nível mundial, né? Não digo nem tanto o espanhol, mas o inglês, ele é a nível mundial. Por exemplo, o turco quando ele precisa ir para a Europa, ele vai ter que, né, dominar o inglês, porque por mais que na França existe o francês, mas a língua universal é o inglês, ou seja, é através dela que você vai se comunicar em qualquer lugar do mundo, né? Cida, ouça esse cantor que eu mandei, o nome para você no YouTube, tem a letra e a música, aí você copia no caderno para acompanhar. Daldira. Obrigada, Daldira. Eu sou uma brasileira, mas também não gosto muito de quase nada, não vejo novela, não gosto de jogo, música, sou muito seletiva, nada contra quem gosta. Gente, assim, eu gosto de jogo, né? Já falei aí da questão de novela, eu também não perco muito meu tempo. Jogo só em época de Copa, mas, né, na situação que o Brasil está hoje, ninguém está preocupado com Copa, está preocupado com outra coisa, mas eu também não vou falar isso daqui porque não se trata do assunto do canal, né? Mas jogo assim de, por exemplo, Corinthians e não sei quem, Palmeiras, para mim não faz diferença nenhuma, é só mais a questão da Copa mesmo. E agora que eu assisto aqui o jogo da Turquia, né, com os países europeus aqui, mas não é uma coisa assim, tipo, ai, sou fanática. Não, que não consigo ficar sem, de jeito nenhum. Música, como eu falei, música, a questão do estilo, né? Eu acho que eu sou uma brasileira meio americanizada. Mas assim, ó, existe o porquê. Na verdade, meu pai também brasileiro, né? Os meus pais são brasileiros, nascidos no Brasil, mas tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles cresceram nesse ambiente de música americana, de música pop americana, né, de rock, romantismo. Então, eu acho que eu herdei de ambos, né, esse lado de gostar de música estrangeira. Então, acho que está no DNA mesmo. E gostar de música é uma coisa assim que, para mim, você pode me tirar qualquer coisa, né? Na verdade, assim, tipo, eu consigo ficar sem qualquer coisa relacionada a filme, a televisão, mas música, gente, assim, sabe? É, Tanto é que quando eu estava no Brasil que eu trabalhava, eu ia do trabalho, de casa para o trabalho, com fone de ouvido, ouvindo música.
Entrava, trabalhava, quando era horário de almoço, música, saía do trabalho, música, antes de dormir, música. Então, assim, ó, é como se eu fosse uma cantora, digamos assim, né? Tivesse no meu DNA essa questão de viver, assim, voltado para a música. Mas não é o meu forte. Mas é para ouvir mesmo. Apesar que, né, em algum tempo atrás ali eu já cantei, mas é em igreja, é outra coisa. Música cristã. Quando é a Copa, quando é a Copa eu assisto, mas não sou fanática. É, eu também, mas agora sim, particularmente, eu não sei se eu vou estar com a Copa passada, que eu ainda estava no Brasil, realmente eu não perdia mas foi só para passar nervoso, principalmente quando o Brasil perdeu de 7-1, né, para a Alemanha. Daí, joga um balde de água fria. Agora, aqui, para dizer que eu vou estar com esse mesmo entusiasmo, não, porque eu estou focada em outra questão que está acontecendo no Brasil, né? Que aí já entra a questão de política ali, e realmente é o que, no momento, está me consumindo muito, até por isso que eu não estou muito, assim, presente aqui, né? Porque estou focada realmente numa questão voltada aí para a questão da política no Brasil. Ok, galera? Gente, o bate-papo foi muito bom. Nós já vamos aí para quase 2 horas de live. Eu espero que tenha sido gratificante aí com vocês, porque para mim foi, né? Apesar do, do público ser menor, mas, né, nem todo mundo está disponível. Mas, assim, fiquei muito feliz com a participação de cada uma de vocês, né? Principalmente através do chat. Vou estar organizando na capa do canal, que eu coloquei os vídeos como terça e quinta, se eu não me engano, e domingo, eu vou estar organizando para segunda, quarta e sexta. 2 dias eu vou estar publicando conteúdo, e um dia, que talvez seja na sexta-feira, eu faça só live, tá? Que aí fica mais fácil, porque, por exemplo, a gente pode estar nas lives abordando o assunto dos 2 dias anteriores, né? Para estar assessorando dúvidas que vocês tenham, né? Curiosidades. Então, eu acho bem interessante estar fazendo isso. Ao invés de ser terça, quinta e domingo, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, né? E aí eu queria que vocês me falassem qual seria o melhor horário para fazer as lives, onde vocês realmente possam estar participando, se caso eu for voltar a fazer na sexta-feira, ok? Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, porque senão a live, né, já são 2 horas e não é o normal, mas justamente por causa que o assunto está bem interessante, né, esse bate-papo com vocês, fiquei muito feliz de ver a participação de vocês, ver que vocês realmente estão interessados, tá? Eu peço para que você, que talvez ainda não é inscrito no canal, tenha assistido aí os vídeos, né, que o YouTube está distribuindo, para que você aproveita, se inscreva, para que você aproveita, assistiu o conteúdo, gostou, achou legal, não esqueça de dar o like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, né? Significa para o YouTube que realmente vale a pena estar compartilhando esses vídeos com outras pessoas que também queiram aprender o idioma, né? Principalmente no português para o turco. E também a questão de comentários, né? Assistiu o conteúdo ali, ficou com alguma dúvida? Deixa no comentário, que com certeza eu estarei respondendo. Eu acredito que todas vocês aí já receberam uma resposta de algum comentário que tenha feito. E se você tem alguém conhecido, amigas ou amigos, que também tem essa curiosidade de aprender o idioma e que você sabe que ele realmente quer aprender, mas tem uma dificuldade aí, de repente, do inglês, do espanhol, compartilha o vídeo, porque aí ajuda também o canal a crescer, ok? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a você, Cida. Obrigada a Daldira, que foi as que mais participaram aqui. Fico muito feliz com a participação de vocês. Obrigado pela força aí, gente. Tenham todos um ótimo fim de semana para vocês, um bom descanso. Aqui para mim já são 9h20 da noite, que no Brasil aí são 3h20, né? 13h17. Mas espero vocês na próxima live
e no próximo conteúdo. E se você ainda não viu os outros conteúdos e realmente tem uma certa dificuldade, principalmente na pronúncia do alfabeto, volta lá no vídeo, né? Tem os números, tem dias da semana, tem os meses, para tudo, assim, do vocabulário que for melhorar para vocês, eu estou compartilhando, ok? E se ficou alguma dúvida, deixa ali no comentário que eu vou estar respondendo, e daí, quem sabe, a gente traz essas dúvidas também nas lives, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Só para finalizar aqui, a Joelma. Cheguei na metade da live, mas adorei as emoções. Obrigada, Joelma. É, infelizmente, eu estou finalizando porque já são 2 horas de live e depois fica até complicado para o povo aí estar acompanhando depois no gravado, né? Mas obrigada aí pela tua participação. É, como eu falei aqui, só para reforçar, eu vou estar mudando a capa do canal, né, onde consta os vídeos, que seria terça, quinta e domingo. Eu estou pensando em fazer os vídeos para segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta para vídeos, né, para o conteúdo, e na sexta-feira eu estou pensando em fazer a live, ok? Daí, se você quiser deixar no comentário qual é o melhor horário para você estar participando, que não te atrapalhe, porque assim, ó, o que me complica, gente, é porque aqui, vocês sabem que o fuso horário da Turquia para o Brasil são 6 horas para mais, né? Então, por exemplo, aqui são 9h19, no Brasil são 3h19. Então, eu tenho que fazer aí um rebolado para poder não complicar nem para vocês, né? Porque não faz sentido a gente fazer uma live e não ter ninguém participando, porque eu vou simplesmente estar falando só eu e a tela. E não é interessante, né? Interessante é a participação de vocês. Então, nessa questão das lives, eu procuro exatamente fazer que fique um horário bom para vocês e que fique um horário bom para mim também, né? Porque, por exemplo, eu não posso fazer meia-noite, porque aí, 1 hora da manhã, por exemplo, meia-noite seria 6 horas da tarde no Brasil. 7 horas, por exemplo, do Brasil, para mim aqui já é 1 hora da manhã, né? Então, aí, nessa questão aí de fuso horário, realmente é o que complica. Mas a gente, com jeitinho, a gente vai dando um jeito aí de se encaixar que dê para os dois lados. E para finalizar aqui, mais uma vez, Joelma, muito obrigada, querida, pela tua participação aqui. Depois a live vai ficar gravada, se você achar necessário, assiste, ok? Daí, quem sabe, tira algumas dúvidas tuas. Hoje em dia, eu acho quase impossível sair do Brasil. Já tenho 57 anos, morando nos Estados Unidos, para mim, se tornou impossível. Eu sonhei muito em um dia poder falar o inglês e morar nos Estados Unidos. Daldira, mas assim, ó, pelo menos para turistar, entendeu? Conhecer, a passeio. Nada é impossível, querida. Jogo, eu gosto, eu torço para o São Paulo aqui no Brasil. Pois é. Então, galera, obrigado mais uma vez, Cida, Daldira, Joelma, que chegou agora. Quem sabe na outra live você participa do início, Joelma, eu espero. E para os que vão estar assistindo essa live depois, no gravado, não esqueça de deixar o seu like, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participa nos comentários, se achar necessário compartilhar com algum coleguinha ou coleguinha que queira aprender o idioma, eu agradeço, tá? Espero você no próximo e beijo no coração, bom fim de semana e fui. Obrigada, vou assistir. Obrigada a você, querida. Beijo, galera.